Oiê, se você não me conhece, eu me chamo Ellen, seja muito bem-vinda. Pegue o seu cafezinho e vamos bater um papo hoje sobre autoestima. Pra mim, não tem como a gente falar de autoestima sem olhar pra como a gente tem se tratado e levado a nossa vida. Por quê? Como que você quer ter uma autoestima elevada se você é uma mulher que fala que vai fazer e não faz? Sabe, você começa muitas coisas e não termina nenhuma. Você não tá nem aí com você mesmo. Você não se leva a sério. Você não trata a sua vida como um projeto. Você não se trata como o maior projeto da sua vida. Você sempre tá se diminuindo pra agradar o outro, pra fazer pelo outro. Você deixa de fazer por você pra fazer pelo outro. E aí você acha que passando uma maquiagem, se vestindo bem, vai olhar no espelho e vai se achar linda e vai ter autoestima? Não é assim que funciona. Estima é um apreço, um carinho, um zelo que a gente tem pra gente mesmo, né? A autoestima. Como que você vai ter esse carinho por você, pela sua trajetória, pela sua vida? Como você é uma mulher que, olha só, você falou que ia fazer e foi mesmo. E como que você quer ter esse sentimento, quer se olhar desse jeito, com valor, se você tá tendo ações que só te desvaloriza? E às vezes a gente ficar implorando carinho pro marido. Eu tô aqui muito exemplo de casamento porque eu sou uma mulher casada e que eu já me anulei muito tempo no meu casamento porque eu não tinha autoestima, eu não tinha carinho por mim, pela minha vida, eu não via valor em mim. E aí quando a gente não se vê valor, a gente se desvaloriza porque a gente coloca muito valor no outro. E aí a gente se torna carente, a gente só quer a atenção do outro. Enfim, o primeiro passo para o outro te valorizar e ver valor em você é você se valorizar e enxergar o valor que você tem. Então, como que eu desenvolvi minha autoestima? Eu passei por um processo de dependência emocional, né? Porque eu não via valor em mim. E aí colocava o meu marido no pedestal da minha vida. E aqui, gente, não é que eu tô culpando o meu marido pelas coisas que eu fiz errado na minha vida. Ou pelas coisas do meu casamento. E sim a mim mesma. E sim porque eu me desvalorizei ao ponto de colocar ele no pedestal da minha vida. Não foi ele que chegou e é um narcisista que se impôs e que tem que ser do jeito dele. Fui eu que fiz isso. Eu que me diminuí e coloquei ele lá no alto do pedestal da minha vida, porque eu me perdi de mim, entendeu? E aí como que eu fiz pra sair disso, pra conquistar a minha autoestima, o meu autovalor? A primeira coisa que eu percebi, que se você tá com autoestima baixa, você tá passando por isso, é que eu falava que eu ia fazer as coisas pra mim, tudo que era pra mim, eu falava que eu ia fazer, e eu nunca fazia, eu nunca cumpria. Então assim, eu vou começar a cuidar do meu cabelo, que eu tava com muita entrada no meu cabelo, agora eu tô fazendo tratamento, ó, tá até nascendo vários cabelinhos. E eu nunca cuidava, sabe? Eu sempre deixava pra depois. Eu comecei a pegar todas as pendências que eu tava na minha vida, que era o tratamento de cabelo, era exame de médico, que eu não ia fazer mais exame de sangue. Fazia anos já que eu não tinha feito exame de sangue, eu não sabia como que tava nada. A minha habilitação, que eu não tirei ainda, mas eu tô tirando por conta dessas pendências que eu comecei a pegar na minha vida pra resolver. Tudo que eu tinha pra resolver e tudo que você tem pra resolver, você faz uma lista. Você lista aí o que você tem pra resolver. E você começa a ir eliminando uma por uma, vai resolvendo, sabe? E vai dando um check, vai fazendo coisas por você. Vai resolvendo as suas questões, resolve as abas que você tem aberto na sua cabeça. E isso foi bom pra mim porque eu vi que eu era capaz de resolver minha vida. Eu era capaz de fazer alguma coisa por mim, por mais pequeno que seja. Você precisa voltar a sentir essa capacidade de conseguir cuidar da própria vida, de você, entendeu? Aí isso vai criando já um histórico de que, nossa, eu já consegui fazer isso pra mim, isso aqui, tal, entendeu? Você começa a criar esse histórico de vencedora, porque quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente se enxerga lá no fundo do poço e sente que não consegue fazer nada, não consegue sair dali. Você consegue. Lista aí as pendências que tem aberto na sua cabeça e comece a eliminar uma por uma, resolvendo cada uma delas. A segunda coisa é não falar mal de você pra você mesma. Era muito comum eu me olhar no espelho e eu me criticar. Ou então eu olhar pra minha vida e eu falar, nossa, mas eu faço tudo errado. Ai, nada dá certo pra mim. Gente, hoje em dia eu tenho muita coisa pra mudar em mim, assim, pra eu me sentir bem? Tenho. Mas eu não vou me criticar do jeito que eu tô agora porque eu quero fazer a mudança. Eu vou fazer uma mudança porque eu me amo, porque eu tenho um carinho enorme por mim e eu sei que eu posso mais, que eu posso fazer mais por mim. Mas não porque eu me odeio, e sim porque eu me amo. E você tem que pensar assim de você também. Eu me lembro que a minha mãe, ela me falou uma vez que antes dela descobrir a gravidez, né, de mim, ela tomou uma injeção e não podia. Essa medicação que ela tomou não podia tomar. E aí o médico alertou ela, falou que tinha grande risco da bebê nascer cega, né, que no caso era eu, dela ter um filho que nascesse cego
e que eles podiam encerrar. Ela podia escolher encerrar a gravidez ou dar continuidade. E ela deu continuidade. E eu sou a única filha do meu pai e da minha mãe que tem olho claro. Nossa, nisso, quando ela me contou isso, e aí eu nem pensava, mas aí passou um tempo e me veio essa história de novo na cabeça e eu pensei, como eu sou amada de Deus. Eu não tô aqui à toa. Deus não me colocou aqui à toa. Eu podia não estar enxergando. E Deus me deu a visão, eu enxergo. Aquela medicação não fez mal nenhum pra mim. Sou perfeita. E vim com os olhos claros ainda. Então, assim, eu comecei a ver um amor e sentir um amor de Deus tão grande pela minha vida, que tudo que eu tinha errado na minha vida, gente, eu sabia que Deus estava ali comigo. E eu sei que Ele tá comigo até hoje, né? E pra sempre. Enfim, então eu tenho mais confiança de arriscar, de tentar coisas novas, porque eu me sinto amada por Deus. E isso me curou de um jeito, sério. Tem aquele versículo que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E realmente eu senti o verdadeiro amor. E hoje em dia eu não tenho medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar, do que vão falar. Às vezes passa assim pela minha cabeça, nossa, mas será que eu falo sobre isso? Será que não? Só que assim, gente, Deus já me ama, Deus tá comigo, tá com você também. E de verdade, olha um pouco pra sua história, olha um pouquinho pra sua infância, alguma coisa que você passou, que você sente essa presença, sabe? Que você consiga sentir esse amor, esse cuidado de Deus pela sua vida. E você precisa ter esse mesmo zelo por você. Porque autoestima é isso, é estima, é carinho. Você precisa ter carinho por você. Não tem como você querer desenvolver autoestima se você se odeia. Você não pode se odiar. E às vezes você se odeia não é nem por você. É por se comparar com os outros. É por conta de que outra pessoa falou pra você. Não, está muito errado. E a terceira coisa pra desenvolver a autoestima é cuidar da sua vida. Eu passei a cuidar mais da minha vida, a viver minha vida. Então hoje em dia eu acordo, eu me arrumo, eu tenho o meu momento de tomar um café, de ler um livro, de dar atenção nos meus projetos pessoais aqui, como o YouTube, que é um projeto que eu não ganho dinheiro com isso aqui ainda, mas que é uma realização que eu tenho, e conseguir ter constância nisso já me faz me valorizar mais. E aí já entra pra aquela página de tipo, nossa, eu falei que eu ia fazer e eu fiz. Entende? Começa a pensar o que você quer fazer e passa o menos tempo possível na teoria e parte pra prática. 20% teoria e 80% prática. Seja uma mulher que faz, sabe? Aquela mulher que chega, faz e acontece. Não aquela mulher que vive oprimida, que vive com medo. Você precisa mudar seus pensamentos a seu respeito para você ter coragem de arriscar, de dar o próximo passo. E hoje em dia eu tenho muita estima por mim, muito carinho por mim, eu me respeito muito mais e eu tenho mais vontade de cuidar de mim porque eu me amo. Quando a gente se odeia, é por isso que a gente não muda, porque a gente se odeia. Você não pode se odiar, você precisa se amar, você precisa olhar pra sua história com amor, contar uma nova história sobre você diferente, de um jeito que você veja ali o cuidado de Deus por você e que você é valiosa, sabe? Que Deus, Ele quer te usar pra uma coisa que você sente aí no seu coração, você sabe o que você quer fazer, o projeto que você quer iniciar, e você precisa sentir esse amor para você ter essa coragem, né, de fazer e acontecer. E eu não nasci assim com essa autoestima toda, eu fui desenvolvendo, eu me perdi muito pelo caminho, eu tenho que tomar cuidado até hoje, senão eu me perco, porque daí eu começo a querer desfazer de mim, sabe? Tipo, não, só hoje eu não vou ler, só hoje eu não vou fazer, e quando você vê, já passou vários dias que você não fez mais nada. O segredo é começar. Comece pequeno, comece com pequenos passos, escolhe aí, um passinho, vai um de cada vez. E aos poucos você vai desenvolver isso por você. Você precisa ter um relacionamento com você mesmo para você entender seu valor. Você precisa olhar para os seus pontos fortes e o ponto fraco. Entender que às vezes você não vai tão bem em alguma área porque você tem mais pontos fortes em outra área, sabe? Enfim, se olha com mais carinho, de verdade. Você precisa... se eu fosse sua amiga e eu pedisse um conselho pra você, você ia chegar e já falando, ai, sua burra, ai, não é assim, ai, você não faz nada direito, você não ia me tratar desse jeito. E por que você se trata assim, sabe? A gente precisa ter empatia com a gente mesma. Bom, espero que um pouquinho dessa minha experiência aqui, dessas dicas que eu deixei pra você, tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.